O relatório intitulado O Ataque à Liberdade de Expressão no Exterior, né, mencionei aqui na matéria anterior, Monark foi inibido por dizer, abre aspas, vemos o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, censurando pessoas, vemos Alexandre de Moraes prendendo pessoas, fecha aspas. De acordo com esse relatório, Moraes ordenou a censura de um cidadão brasileiro, o Monark, né, por censurar brasileiros. O material destaca a determinação do magistrado para o bloqueio de contas do influenciador, sob a alegação de que Monark teria propagado notícias fraudulentas, entre aspas, sobre as ações da Suprema Corte e do TSE. Aqui a nossa matéria também traz todas essas perseguições e é um complemento também dessa sanha persecutória, né, que se instaurou no Brasil e que eles fingem que ainda não, tá tudo bem, já é um capítulo virado, né, um capítulo encerrado. O Moraes vai lá, então, no Senado, onde deveria ser recebido como réu, mas se achando um rei, não é isso? Vamos para essa também, Briguê? Daí já comenta tudo junto. A presença do Moraes, então, no Senado. Acho que foi lá tentar... Ele foi de surpresa, né? Na verdade, o Moraes não anunciou, ele anunciou uma hora antes só que ia até o Senado. E tem uma ótima matéria do Silvio também. Eu vi aqui no nosso site. Depois a gente vai explicar por que ele esteve no Congresso. Por que o Moraes foi ao Congresso ontem. Conta pra gente, Briguê. Então, o Silvio está explicando o seguinte, a situação do Moraes é complicada, ele foi pedir ajuda. Ele foi, na verdade, pedir ajuda lá. Eu quase houve um jantar, no dia anterior houve um jantar, em que participaram o Lula, foi na casa do Gilmar Mendes, se eu não me engano. Lula, Gilmar Mendes, o Flávio Dino, que turma, hein? Lewandowski, também estava o Zanin, né? E o Alexandre de Moraes. Foram discutir a situação, realmente a situação dele. Os próprios órgãos de imprensa, né, assim, da velha imprensa, da velha mídia, estão dizendo que o Moraes ultrapassou as medidas, a situação dele está se complicando cada vez mais. E por isso que ele foi ao Senado. Ele aproveitou lá, pegou uma carona na apresentação do anteprojeto do novo Código Civil, né, que tem uma série de aberrações, que eu também fiz uma matéria sobre isso. Sim, eu coloquei na pauta. Uma série de aberrações que foram propostas aí. E quem é que coordenou o anteprojeto do Código Civil, gente? Com as alterações para modernizar o Código Civil, para adaptar o Código Civil às exigências do mundo moderno, né? Então lá não tem mais, você não chama mais homem e mulher, você usa nos documentos duas pessoas, entendeu? Usa mais os termos homem. Bom, tem uma série de alterações, depois a gente discute aqui. Mas quem é que promoveu essas alterações? Quem foi o coordenador do grupo de juristas que elaborou essa proposta do novo Código Civil? O Luiz Felipe Salomão, que é o corregedor geral do Conselho Nacional de Justiça, do Sovietão, do Conselho Nacional de Justiça. E o mesmo corregedor que determinou o afastamento da juíza Gabriela Hardit e dos desembargadores do TRF que votaram pela prisão do Lula. Numa medida que o próprio presidente do CNJ, o Barroso, disse que foi arbitrária. Uma medida arbitrária e injusta. Entendeu? Conseguiu reverter, então, essa decisão, né? Era um claro ato de vingança. Inclusive contra um desembargador como Thompson Flores, que é respeitadíssimo, uma pessoa respeitadíssima, entendeu? No meio jurídico, e contra a juíza Gabriela Hardit, né, que conduziu o processo contra o Lula e contra os desembargadores. Quer dizer, é um exercício de vingança, isso é vendetta do estilo mafioso. Tá? E foi o Luiz Felipe Salomão, então, que levou essa proposta do novo Código Civil ao Senado. O Senado não devia estar recebendo proposta de novo Código Civil. O Senado tinha que ter como prioridade julgar os abusos que vêm sendo cometidos pela Suprema Corte. É isso. E ele no último momento, até nesse momento, o Moraes vai lá e fala do seu tema obsessivo, que é a censura. Ele não pensa
em outra coisa. Eu fico imaginando o seguinte: tire-se a censura, e o que sobra do Alexandre de Moraes? É uma pergunta que eu faço. Tire-se a censura e o que sobra do Alexandre de Moraes? Tire-se esse poder arbitrário e o que sobra do Alexandre de Moraes? Então, teve esse momento aí no Congresso, que foi quando ele disse a frase, né? Éramos felizes e não sabíamos. Naquele tempo não havia liberdade de expressão. O Alexandre de Moraes, a cada dia ele comprova que ele é o grande inimigo da liberdade de expressão no Brasil. Ele é o grande inimigo. E a censura, ela tem uma característica perversa. Quando você promove a censura, como mostrou esse caso do Monark, né? Quando você faz a censura, quando uma pessoa faz a censura, o processo nunca termina. Quando você começa a censurar, o processo nunca termina, ao contrário do que imaginava a Carminha, a ministra Carminha, que disse que não, só vamos censurar agora, tá? E depois passa, depois a gente para de censurar. Isso não acontece, porque uma censura exige outra censura. Uma censura exige outra censura. É um processo interminável. Ao passo que a liberdade é o contrário. A liberdade é o seguinte: se a liberdade tem problemas, como é que você resolve esses problemas? Dando liberdade para que esses problemas sejam apontados, né? Sim. O que mostra, por exemplo, o que mostram as notas da comunidade do Twitter. O que é notas da comunidade? É um exercício de liberdade. As pessoas confrontam argumentos, né, e chegam a uma conclusão. É isso que faz. E para isso é necessário haver liberdade de expressão. É o contrário da censura. A censura é como o pecado e como a mentira. Quando você conta uma mentira, você precisa contar muitas outras. Você precisa continuar mentindo. Você se torna um escravo da mentira. O mentiroso se torna um escravo da mentira. Assim como o pecador se transforma em escravo do pecado. Porque ele comete outros pecados, né, para ficar em consequência, para justificando. justificar o erro, o primeiro erro. A mesma coisa é o censor. O censor se torna um escravo da censura. E é isso que virou Alexandre de Moraes. Ele virou um escravo da própria censura que ele promoveu. Ele não consegue mais deixar de fazer isso. Tanto é que é o tema obsessivo dele. Sim. É o tema obsessivo dele. E que ele chama de regulação das redes sociais, né? Que é um eufemismo, como sempre, né? Essa linguagem enviesada, né, do poder, linguagem enviesada, ou seja, que não corresponde à realidade das coisas. O que é a regulação das redes sociais? A regulação das redes sociais é o debate dentro das redes sociais. Por exemplo, as notas da comunidade. Aquilo é uma forma de regulação das redes sociais. Então você confronta diversas versões, diversos argumentos e chega a uma conclusão. Isso é regulação. Mas essa regulação não pode ser feita por um agente externo, por um Estado que tem ao mesmo tempo o poder de regular e de punir. Você dá os dois poderes para o Estado, de regular e de punir as eventuais transgressões. Então, isso é receita para quê? Para a ditadura. É receita para a ditadura. Então, é a obsessão do Alexandre de Moraes. A obsessão dele é acabar com a liberdade, porque a liberdade é a liberdade para criticar o Alexandre de Moraes. Essa liberdade que nós queremos. Quando ele diz lá, quando ele exclama, nas suas ordens, nas suas ordens judiciais, ele exclama, ele coloca lá em negrito e com exclamação: liberdade de expressão não é liberdade para a agressão. Mas o que você fez com o povo brasileiro? Não seria uma agressão acabar com a liberdade do povo brasileiro? Não seria uma agressão colocar na cadeia uma pessoa
por uma viagem que ela sequer fez. Como ocorreu no caso do Felipe Martins. Liberdade de expressão não é liberdade para destruir a democracia. Mas o que está sendo feito nos últimos tempos? A não ser a destruição do que restava de democracia no Brasil. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação do discurso inverídico, agressivo, odioso e preconceituoso. Concordo. Mas quem diz o que é o discurso inverídico? Quem diz o que é o discurso agressivo? Quem determina o que é o discurso de ódio? Quem determina o que é o preconceito? Quem determina? É o Estado? É o ministro? É a autoridade que determina o que é preconceito, o que não é preconceito? Quem determina o que é a verdade? É a assessoria do ministro? É o Ministério da Verdade? É a Stasi? É a Stasi Federal que determina o que é verdade, o que não é verdade, o que é ódio e não é ódio? Então, eu espero que o mundo esteja entendendo agora aquilo que nós já entendemos há muito tempo. Aquilo que nós já entendemos há muito tempo. Agora, tem um detalhe. Não sei se eu estou me alongando muito aqui, mas tem um detalhe. A igreja ensina que o pecado tem consequências. Então, se você vai lá, comete um pecado e confessa esse pecado, né? Você é perdoado por ele, mas as consequências do pecado continuam. As consequências do pecado continuam. E as censuras do ministro Alexandre de Moraes, os abusos cometidos durante esses últimos anos, eles têm consequências. Por isso, é preciso não apenas levar a julgamento quem é o responsável por esses abusos, como também reverter as consequências desses abusos. As pessoas que foram condenadas a penas desproporcionais de prisão por estarem presentes na arruaça do 8 de janeiro. As pessoas que estão presas, como Daniel Silveira, por crime de fala. É preciso reverter a prisão do Felipe Martins, que está lá em Curitiba sem ter cometido crime algum. Sem ter cometido crime algum, a não ser o de pertencer ao grupo político adversário do atual regime. E estar mais do que provado. Tudo isso mais do que provado. Inclusive, é preciso que todas essas consequências dos abusos também sejam revertidas. Vidas foram destruídas. E a família do Clezão? A família do Clezão tem que ser indenizada pelo que aconteceu com ele. Ele foi uma das vítimas, a maior vítima desses abusos. Ele perdeu a vida por conta desses abusos. Infelizmente, não é possível reverter o que aconteceu com o Clezão. Infelizmente, não é possível. Mas a família dele merece uma reparação do Estado brasileiro. É preciso não apenas julgar os abusos, mas também reverter as consequências dos abusos. Isso é fundamental. Todas as decisões que foram baseadas em práticas abusivas têm que ser revertidas, anuladas. Anuladas. Eu nem uso a palavra anistia. Nem uso a palavra anistia, porque anistia pressupõe que um crime foi cometido. Não se trata de reverter essas decisões, de anular essas decisões. E não por um motivo de CEP. Não por um motivo de CEP, mas porque essas pessoas são inocentes. Foram vítimas de práticas abusivas. É isso que nós temos que ver. E outra, não dá para escolher o Alexandre de Moraes como a vítima. Não, ele era o responsável por tudo, ele fazia... Não. Ele teve cúmplices. Ele teve cúmplices. Ele teve as pessoas que obedeceram às suas ordens. Teve as pessoas que se calaram diante do que ele fez. Ele teve cúmplices. Ele não estava sozinho. É preciso
que tudo isso venha à tona. Tudo isso venha à tona. E eu, por último, que eu queria dizer sobre esse assunto, por último, eu queria dizer que o Elon Musk foi estratégico, né? Foi estratégico, né? Veio aqui, disse para as autoridades, bom, injustiça que ele vai declarar, não, eu vou desrespeitar a lei, vou desrespeitar as ordens do Alexandre de Moraes. Não, ele não vai dizer isso, é óbvio. Ele procurou outro caminho para veicular as suas denúncias e para trazer a verdade à tona. Então, nós temos que agradecer a ele com todas as críticas que você possa fazer ao Musk. Ele agiu de uma maneira, como ele sempre faz, né? De uma maneira inteligente e estratégica.